a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aí, irmãos, atento e crendo piamente no Senhor, porque a violência ela está em toda parte, disseminada no mundo inteiro. E no nosso país vai aumentando cada vez mais. Só o Senhor Deus para nos proteger. Só Ele. Nós não podemos fazer exclusivamente nada a não ser orar e confiar no Senhor. Como diz a palavra, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Portanto, que a nossa confiança possa ficar cada vez mais firme no Senhor. É bom lembrarmos que na palavra de Deus nós encontramos claramente base para dizer que o medo é falta de fé. Nós encontramos fundamento bíblico para dizer isso. Falta de fé, falta de certeza, de confiança que Deus está conosco. Então nós podemos descansar quando nós temos a certeza que o Senhor nosso Deus, Ele está conosco. Salmo 46, eu gosto muito do Salmo 46, diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé, vamos orar e vamos passar a palavra ao nosso irmão Gabriel, que será o mensageiro nesta noite. Pedir um dos irmãos ou irmãs que oram, oração voluntária. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. De pé, vamos receber aqui o nosso mensageiro, que é o nosso irmão Gabriel. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia comigo em Jó, livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 2. Eu amo esse livro e para mim esse versículo é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus.
Jó capítulo 2, versículo 42. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos repetir tudo juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, como eu falei, esse versículo é um dos versículos mais lindos para mim da Bíblia, porque dentro dele há uma magnitude de um homem que sentiu na pele o que é viver os planos de Deus. Sabe, se você lê apenas esse versículo, ele já te traz um conforto no seu coração e traz um agrado para o seu coração, mas quando você entende quem disse esse versículo, e quando você entende o processo que ele passou para ele falar esse versículo, as coisas elas começam a se encaixar melhor. Sabe, nós servimos a um Deus que é soberano. Servimos a um Deus que ele não precisa de nada. Nós servimos a um Deus que é completo em tudo. E servimos a um Deus que pode todas as coisas. E como Jó muito bem declarou, depois de passar por todo aquele processo, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Deus não depende de cenários para agir. Deus não depende de pessoas influentes para agir. A palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus, se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas algo que sempre ficou ao meu coração, e eu quero colocar isso como cerne dessa mensagem, e como texto dessa mensagem, como tema dessa mensagem: quem somos nós dentro do plano de Deus? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas quem somos nós dentro do plano de Deus? E por que essa pergunta veio ao meu coração? Todas as vezes que Deus quis fazer algo na terra, Ele chamou pessoas. Um exemplo, quando Deus olha para a terra e Ele vê que a terra estava em pecado, Ele olha para a terra, Ele vê que aquilo que está acontecendo não é bom. E Ele dá como se fosse, nos tempos de hoje, Ele dá um reset. Ele fala: eu vou destruir toda a terra, mas eu achei um homem. E através desse homem, chamado Noé, eu vou começar de novo. E Ele faz um convite para esse homem. Fiquem atentos, Ele faz um convite para esse homem. E Ele faz uma declaração para Noé: Noé, você vai construir uma arca. E Ele dá todos os parâmetros, Ele dá todas as orientações para aquele homem, o que aconteceria. Nunca tinha caído uma gota do céu. As pessoas riam dele. Mas aquele homem decidiu crer naquilo que ele ouviu de Deus. E isso começou a mexer no meu coração. Porque se nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, mas todas as vezes que Ele vai fazer algo na terra, Ele conta com pessoas, será que o meu não pode frustrar os planos de Deus? E é mais a pergunta que eu falei para o Senhor: e se eu não cooperar com o plano e com o propósito de Deus, as coisas irão acontecer? Estudando e dissertando sobre a Bíblia, ouvindo mensagens, tendo tempo de oração, discernindo aquilo que o Senhor Jesus estava querendo falar no meu coração, o Senhor Ele me deu algumas peças-chave para que a gente possa montar esse quebra-cabeça e saber quem nós somos dentro do plano e o propósito de Deus. É muito interessante que você saiba de uma coisa: Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele é poderoso. Deus pode todas as coisas.
e ninguém pode frustrar os seus planos. Lendo e dissertando sobre a palavra de Deus, eu vejo uma declaração do Senhor a um menino. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele faz uma declaração muito importante e que nós podemos entender e que vai ser de grande valia para que a gente tenha esse entendimento. Ele faz uma declaração a Jeremias, ele fala: Jeremias, antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então nós precisamos entender uma coisa. Jeremias não tinha nem se formado no ventre da sua mãe. E Deus já tinha planos para ele. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preferidos. Jeremias não tinha feito nada para o Senhor, porque ele nem tinha nascido. Mas antes de ele nascer, o Senhor já tinha plano com ele. E isso não é diferente para mim e para você. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, Deus já tinha um plano para a sua vida. Antes mesmo de você pensar em conhecer a Cristo, antes mesmo de você pensar em começar a congregar numa igreja, antes mesmo de você ter os seus dons, os teus talentos, Deus já tinha te separado desde o ventre da tua mãe, e Ele disse para você a mesma coisa que Ele diz para Jeremias: eu tenho planos para você, eu tenho planos para contigo. Só que eu volto a salientar, e a minha dúvida foi, a minha crise foi, se Deus tem planos para mim, será que eu tenho um poder de escolha de viver ou não viver os planos de Deus para a minha vida? Ou eles são totalmente automáticos? Por Deus ter me escolhido, por Deus ter me separado, independentemente daquilo que eu faça ou deixe de fazer, as coisas vão acontecer. E nós vamos entender um pouco como Deus trabalha e como Deus funciona. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, nós precisamos entender mais uma coisa. Se Deus tem um plano para a minha vida, antes mesmo de eu nascer e de ser gerado no ventre da minha mãe, porque eu estou desesperado em busca do meu propósito. Irmãos, isso virou um clichê. Isso virou, assim, uma coisa muito interessante, ainda mais quem fala na internet. Por que você tem que encontrar o seu propósito? Você tem que saber o seu propósito. Você tem que encontrar o seu propósito, tudo bem. Mas muitos estão querendo a coisa certa de forma errada. Porque se Deus tem planos para mim, e Deus sabe que Ele tem projeto para a minha vida, eu não preciso correr atrás de algo, eu preciso correr atrás de Deus. Porque Ele é que sabe o que Ele tem para mim. E muitas pessoas têm gastado milhões, milhares de reais em curso, em descubra seu propósito, em coisas que Deus nunca falou, em palavras que Deus nunca revelou. Então a minha sua missão, a primeira coisa, é que os nossos propósitos, nossa vida, está em Deus. Não está numa pessoa de sucesso. Não está numa pessoa que ganhou muito dinheiro, não está numa pessoa que construiu uma riqueza, não está numa pessoa que fez vários negócios, não. O plano e o propósito de Deus para a minha vida está nele e foi gerado nele antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. Antes de eu nascer, antes de eu for gerado, Deus já sabia que às quinta-feira, às 7:30 da noite, no culto em Rocha Miranda, o Senhor está me trazendo para falar da palavra de Deus. Então, porque nós estamos correndo atrás do propósito, nós temos que correr atrás do Senhor. Nós temos que cooperar com Ele. E essa foi a declaração que o Senhor faz a Jeremias. Ei, eu te escolhi como profeta para a nação. Você vai encontrar o seu propósito em mim. Me busca, que aí você vai encontrar, e você vai poder cooperar com aquilo que eu tenho para você.
Então, a primeira coisa que eu quero salientar, que o propósito de nossas vidas está em Deus. E nós precisamos gastar a nossa vida para encontrar isso no Senhor. Sabe, irmãos, quando nós chegarmos diante de Deus, e Ele vai abrir o livro e tudo aquilo que nós fizemos, irmãos, deixa eu te dizer, o carro que você comprou não vai entrar lá. A casa linda que você comprou não vai estar lá. Mas sabe o que vai estar lá? Se você realizou ou não aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmão, que desperdício para a obra de Deus seria lá se o nosso pastor tivesse sido um grande empresário na Petrobras. Que desperdício seria? Será que eu e você estaríamos aqui? Irmãos, que desperdício seria se as pessoas que estão deslumbrando esse mundo e aquilo que elas podem conquistar. No livro de Hebreus, a palavra do Senhor ele faz uma declaração linda sobre Moisés. Ele poderia escolher os palácios lindos de Faraó, do rei, mas ele escolheu ir para o deserto e cumprir aquilo que Deus chamou para ele viver. Ele poderia ficar sentado aos pés do rei, comendo e bebendo do melhor, sendo servido das coisas melhor. Mas quando Deus o chamou para viver o seu propósito, ele cooperou com Deus. E ele escolheu ir para o deserto. E é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Marcou a história da sua geração, porque cooperou com Deus. Salientado disso, a minha segunda pergunta foi: Senhor, o Senhor tem plano para mim? Isso eu já entendi. O Senhor, o propósito da minha vida não estão nas pessoas. O propósito da minha vida está no Senhor. Isso eu também já entendi. Mas a minha terceira pergunta é: será que isso cumpre no automático? A minha quarta pergunta é: será que eu tenho o direito de dizer não para aquilo que Deus tem para a minha vida? E pesquisando, tendo tempo de oração com Deus, buscando na palavra do Senhor, veio uma palavra para mim, e eu creio que pode ser de grande valia para os irmãos, que está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, é uma declaração muito interessante. E o tio dela fala: pois será, se você se ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Irmãos, essa palavra ela veio como luz no meu coração. Esther estava diante de uma decisão que ela precisava tomar. Esther, ela foi preparada, ela foi alinhada, ela foi separada pelo Senhor. E agora ela precisa tomar uma decisão. Ou eu fico na zona de conforto e continuo vivendo da melhor maravilha, ou eu decido cooperar com Deus e cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida. Então a resposta para isso é que nós podemos sim dizer não para os planos de Deus para as nossas vidas. Nós podemos sim dizer não para viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. E isso começou a ficar muito mais claro quando o Senhor me levou para os evangelhos. E o cerne disso estava em quem? Jesus. Jesus, ele está no Getsemane e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice.
mas todavia seja feita a tua vontade. O que o Senhor está dizendo, eu não queria sofrer tanto assim, eu não queria padecer por isso, eu não queria passar por tudo isso, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Eu quero cooperar contigo, eu quero seguir o teu propósito, eu quero seguir o teu plano, eu quero cumprir a plenitude daquilo que você me chamou para fazer. E essa resposta nós vivemos todos os dias de nossas vidas, irmãos. Se as verdades do Evangelho não entrarem em nosso coração, se nós não tivermos uma vida devocional com Deus, para cooperar com aquilo que Deus tem para nossas vidas, passa 10, 15, 20, 30 anos de Evangelho, e você se vê sentado dentro de uma cadeira falando, para que eu existo? Para que Jesus me colocou na terra? O que eu tenho cooperado com o propósito de Deus? E começamos a ser bons ouvintes do Evangelho. Mas como eu declarei da última vez que eu preguei ao Senhor, o Senhor nos chamou não para serem bons ouvintes, mas Ele nos chamou para ser testemunha. E testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu. Não fala daquilo que ele acha que ele sabe. Não fala daquilo que ele pode ser, mas fala daquilo que ele viu, daquilo que ouviu. E será que eu e você, nós temos cooperado com o Senhor Jesus e com aquilo que Ele tem nos chamado? Irmãos, eu tenho buscado ao Senhor, porque a gente vai caminhando com Cristo, algumas coisas vão acontecendo, e eu tenho tentado nesses momentos, porque são decisões que você toma na sua vida, que te marcam para a vida toda. E nós todos os dias temos que tomar decisões. E se as verdades do Evangelho não estiverem em nosso coração, e se nós não estivermos alinhados com o plano e o propósito de Deus, com os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós vamos falhar. E nós vamos agora começar a escolher, não aquilo que Deus revela para o nosso coração, mas aquilo que a gente acha que a gente sabe. Irmãos, há um mês atrás, eu estava pesquisando para investir num negócio. E olha quão limitado a gente é. Eu trabalho há 7 anos na área comercial. Cheguei no menor nível da minha empresa, onde que a gente podia trabalhar. E consegui crescer bastante. E muitas das vezes, porque a gente tem um resultado, a gente acha que a gente pode muito. Irmãos, e eu estava para fechar um negócio. Porque nós, seres humanos, nós gostamos muito de ganhar vantagem em tudo. E nós gostamos de tomar decisões, aquilo que é bom fruto dos nossos olhos. E eu estava entrando para fazer um negócio, irmãos. E olha quanto limitado nós somos. E eu vi o preço do negócio, que estava muito barato. Muito barato. Eu falei, poxa, vou comprar esse negócio, eu vou vender pelo dobro do dinheiro e vai dar tudo certo. Só que eu liguei para a pessoa, vamos fechar. Antes de eu fechar, parece que eu senti alguém falando para mim, será que não vai perguntar para mim? Eu falei, para tudo, em nome de Jesus. Para tudo. E eu fui orar. Irmão, se eu entro nesse negócio, eu ia arrebentar a minha vida. E o Senhor, no último tempo ali, o Senhor me tirou. Porque eu não conseguia ler as entrelinhas, mas o Senhor viu. E se nós não pautarmos as decisões na nossa vida debaixo de oração, debaixo da orientação de Deus, nós começamos a viver a nossa vida, não para o propósito, mas para o proposta. Aquilo que te agradar melhor, você vai. Sabe, irmãozão, entra na minha cabeça e está tudo bem. Pode me dar muitas pessoas, se você vir, parece que são movidas a dinheiro. Dá o maior dinheiro, a pessoa vai para o cafundel do Judas, vai lá, e não pergunta para Deus se está vendo financeiro. E vai para longe, destrói a família, e acontece um monte de coisa. E vai achando que é uma coisa linda, e chega lá. Eu tenho alguns clientes, irmãos, que eu fico conversando, eu me peguei em um, e logicamente, não logicamente, mas fizeram
Irmãos, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver sem Jesus. Porque as pessoas tomam algumas decisões. Os clientes que eu tinha, irmãos, olha que coisa interessante. Os dois, um casal, formados, prestaram concursos, os melhores concursos do Brasil, aí, ganhando muito dinheiro. Irmãos, juntaram uma grana e decidiram pedir exoneração e morar em Portugal, porque a vida lá era melhor. Foram para lá, irmãos, com um emprego muito bom, com uma vida estruturada. Claro que é uma profissão digna. 6 meses aquelas pessoas estavam lá lavando prato, e o outro estava trabalhando de uma profissão, se não me engano, frentista. Foram para lá com a decisão de que era a vida dos sonhos, e acabaram tendo seus planos totalmente frustrados. Porque tomam as decisões não debaixo de oração. É levado pela proposta melhor, pelo que vai beneficiar melhor. E acabam frustrando os planos de Deus para a própria vida. E muitas das vezes trazendo marcas para a sua própria vida. Então nós precisamos cooperar com Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Hoje as pessoas, infelizmente, e eu converso muito com jovens, e muitos vêm pedir para conversar comigo, poxa, me discipula, poxa, me dá um conselho e tal. Alguns jovens me ligam, tal, me faz isso. E as pessoas estão desanimadas, porque elas querem servir a um Deus por conveniência. Elas querem sentar num banco, quer uma melhor palavra, a melhor louvor, mas ela não coopera mais nada com isso, ela quer uma igreja de entretenimento. Ela vem para a reunião falando assim, ó, o que eu posso me alimentar, o que vão me servir hoje? E ela quer o melhor louvor, a melhor palavra. Mas será que se ela entrar, o que eu posso cooperar com a minha igreja? O que eu posso cooperar com meus irmãos? A quem eu posso servir hoje? Será que as pessoas não seriam diferentes? Será que a minha vida não seria diferente? E o Senhor tem incomodado a declarar essas coisas, a falar essas coisas. Muitas das vezes as pessoas vinham e me falavam, poxa, porque eu bato muito na tecla de uma vida devocional, de você tirar um tempo com Deus todos os dias. E muitas das pessoas falavam para mim, poxa, Gabriel, mas eu não consigo, eu não tenho força. E eu sempre pegava ali e falava, não, é um processo, é assim mesmo. Até que eu fiz uma declaração à pessoa, o Senhor falou, você está mentindo para as pessoas, de fazê-las vir no engano. E quando a pessoa chegou e falou para mim, eu falei, na verdade o que você não tem é prioridades. Na verdade o que você não tem é prioridades para servir ao Senhor. Porque você precisa fazer todas as suas necessidades todos os dias. Você precisa cumprir todos os seus compromissos todos os dias. Mas quando você fala para o Senhor é diferente. E se a nossa vida não for pautada debaixo de oração, debaixo de palavra, debaixo de orientação, debaixo da liderança do Espírito Santo, nós não conseguimos cooperar com Deus, irmãos. E nós não vamos conseguir viver a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus chama a Sansão, e Ele separa a Sansão desde o ventre. E Deus vai dar uma palavra para ele. Você vai ser um grande juiz no povo de Israel. E sabe qual era a grande promessa de Israel para a vida de Sansão? Ele destruiria, por fim, os grandes inimigos de Israel, que eram os filisteus. A dúvida é o seguinte, ele conseguiu fazer isso, irmãos? Conseguiu. E no final dos Juízes, a Bíblia vai dizer que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Mas agora pensa e para. Olha como Sansão construiu a sua vida. Olha quantas marcas ele teve para cumprir aquilo que o Senhor declarou. Então, a palavra final que eu deixo para os irmãos está lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Na verdade, eu perdi o texto. Ou errei.
aqui, está certo. Olha aqui a palavra que o Senhor diz aos irmãos, e eu quero finalizar com ela. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham vida, para que vocês e os seus filhos vivam. É uma escolha, irmãos. Assim como Deus nos chamou, e Ele tem planos para a gente, e Ele quer que a gente viva. A gente vê a declaração que o tio da Esther fala para ela. Deus vai nos trazer livramento. O que nós podemos entender isso? Deus vai fazer. Pode ser através de nós. Mas se não for através de nós, os planos deles não serão frustrados. Porque mesmo que Deus, que tudo que Ele fez nessa terra, Ele chamou pessoas, eu nunca vi nessa Bíblia um Deus dependente de um homem para realizar uma grande obra. A nossa missão, irmãos, e eu quero encerrar com essa palavra, é sair daqui tomando uma decisão sincera de cooperar com o plano e com o propósito de Deus. E nós só vamos conseguir viver a plenitude disso se nós passarmos tempos com o Senhor, se as verdades do Evangelho entrarem em nosso coração, e se nós formos cheios da sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, boa palavra para a edificação das nossas almas, mas só pode ser edificado aquele que tem ouvidos para ouvir. Nós temos algumas pessoas que estão acompanhando o nosso culto, nós queremos saudá-los. É o diácono Laerte, a Keren, pastor Gênesis em São Paulo, inclusive ele está transmitindo o nosso culto aí em São Paulo, através da equipe que ele tem lá. Josué em Tocantins, missionária Cleide, Guilherme Gomes, deve ser o nosso Guilherme, né? E Clementino Bispo. Então são pessoas que estão nos acompanhando e nós agradecemos por estar conosco neste momento. Queremos cumprimentar a todos, desejando uma noite abençoada e feliz. Temos aqui um pedido de oração em favor de Ezequias, pedido para que oremos para que Deus possa salvá-los, ou salvá-lo, tá? Uma nota aí, Ezequias. Não vamos ser apenas ouvintes, vamos ouvir e agir. Temos aqui outros pedidos de oração, pessoas que estão em situação de morador de rua, que é Fabiana Fernandes, Alceu Pereira, Ivo, bom, sobrenome aqui eu não estou conseguindo. Nobre, será que é isso mesmo? Ivo Nobre. E Ailton Souza e Manuel Lino. São pessoas que estão em situação de rua e nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia deles aqui, para que eles possam se libertar. Porque morar na rua, às vezes, é uma opção que as pessoas tomam, não sei porquê, não é? E, às vezes, eles ficam presos a essa situação. Mas Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E o texto que o irmão leu, em Jó, capítulo 42, 2, Jó começou dizendo: eu sei que tudo podes, e ninguém pode frustrar ou impedir os teus planos. Então, esse é o Deus que nós estamos adorando aqui. O Deus que tudo pode. Amém? Quero fazer um anúncio aqui, que a Geórgia e a Alporbe vão realizar um culto no dia 9 de setembro, lá no Sítio Canaã, às 2 horas da tarde,
é um culto em homenagem póstumas. Parece que é a primeira vez que vai acontecer na nossa comunidade, né? Alguns pastores que militaram conosco, alguns pastores já passaram mais recentemente. É o pastor Pedro Venâncio, foi um grande cooperador dessa obra, um homem de coração aberto, e realmente prestou um grande trabalho. O pastor José Sudário, também foi um servo de Deus muito abençoado, militou conosco, furaram a fila, passaram na frente de muitos que já deviam ter ido, não é? E o pastor Érico, foi o mais, eu creio, foi o caçulinha dos três, mais novo, e também partiu para o Senhor. E eles então tomaram essa decisão de fazer esta homenagem póstuma. Eu estive conversando com o pastor Calheiros, inclusive parece que ele conversou com o pastor William e pediu colaboração acerca da Kombi. É isso mesmo, pastor William? Hã? Ele falou comigo. Então, a gente fica feliz em poder ajudar. A melhor coisa que tem, irmãos, é ajudar, é servir. Eu estava pensando aqui, servir é muito melhor do que ser servido. Há uma satisfação, um prazer em servir as pessoas, e você, quando faz isso, você sente... Eu acho que eu costumo sentir melhor do que a pessoa que a gente está fazendo alguma coisa por ele. Então, nós vamos, então, estou avisando a igreja, porque é no dia 9 de setembro, e vai cair no sábado. Então, os irmãos podem ir até lá, no Sítio Canaã. Depois do culto, haverá um lanche lá. Eles estão dizendo que vão fazer lá um lanchezinho para a gente, né? Para as pessoas que forem. E é bom a gente estar junto, relembrando que nós somos uma família. Vamos ficar de pé, pedir ao pastor William para vir aqui orar e encerrar o nosso culto. Uma bênção apostólica. A paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, estarmos aqui adorando o Senhor, bendizendo o Teu nome, porque nós sabemos que só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quero nesse momento, Senhor, entregar esses nomes que aqui foram citados nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que em muitas situações são problemas espirituais, Senhor, e nós pedimos a libertação para essas pessoas. Ó, Senhor, para que elas possam, Senhor, estar se libertando desse estado, Senhor, em que muitas das vezes o inimigo coloca, Senhor, para ficarem, Senhor, à mercê, virarem pedinte dos outros. E nós pedimos em um nome de Jesus, que possa nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo estar ministrando no coração deles, e que possa estar trazendo a libertação, Senhor, que eles possam estar se libertando das garras do inimigo. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que esta noite, se for a Tua vontade, que haja cura. Continuamos Te pedindo pela Maia. Ó Senhor, as notícias são boas, e nós louvamos e bendizemos o Teu nome por isso, Senhor, porque, Senhor, seja qual for, Senhor, o rascunho, ou seja qual for, Senhor, a mensagem passada pelos médicos, a última palavra é a do Senhor. E nós cremos nisso e cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode. E nós já Te agradecemos por isso, Pai. Continue abençoando o Anderson, continue abençoando a Kelly. Ó Senhor, dando a eles força, dando a eles coragem, que eles possam estar confiando no Senhor e acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pela semana que está terminando. Ó Senhor, Te pedimos, Senhor, que continue conosco. Precisamos do Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. E se for a Tua vontade, Senhor, viver esses dias, ó Senhor, a sexta, o sábado e o domingo, que possamos estar aqui na Tua casa, para estar testemunhando dos milagres e das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo das Tuas potentes mãos. Oramos a Ti, porque cremos em Ti e precisamos de Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça, o favor imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo Israel de Deus na terra, não só hoje, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.
Na paz do Senhor, domingo, 8 horas, oração, 9 horas, escola bíblica, 18 horas, mais um culto de adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Bicalha, que é memória, são 27 igrejas. Essa conta aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo.
estás comigo.